O mundo está mudando. E uma nova economia já começou. O Kotai Project já lançou um ecossistema financeiro completo. Carteira multi-chain, corretora descentralizada, gateway de pagamentos global. Mas não para por aí. Estamos criando um app de mobilidade, sem taxas para motoristas e entregadores. E o próximo passo já está definido. A blockchain própria Kotai, onde seu token evolui e se torna uma altcoin com utilidade real. E uma nova geração de projetos nascerá aqui, com a plataforma lançadora de meme coins da Kotai Chain. Mais do que valorização, o Kotai se torna um colateral produtivo, um ecossistema real, crescendo em escala global. Agora é o momento. Faça parte do universo Kotai. Você sabia que nos próximos 10 anos, as stablecoins vão ultrapassar o Pix em negociação no setor privado brasileiro? Pois é, você não sabe dessa tendência? Então acompanhe esse canal, deixe seu like, compartilhe e se inscreva para você entender o jogo dos gigantes, meu amigo. Exatamente, o dólar é dólar, não é não? Pessoal, meu nome é Rafael, eu sou o CEO do Kotai Ecosystem Corp, a nossa startup de tecnologia americana. Ok, meu nome é Rafael. E nesse vídeo eu vou mostrar pra você que nós estamos no caminho certo, beleza? Então deixa seu like, compartilha o vídeo e se inscreva aqui no canal. E escreva aqui nos comentários Kotai dólar, ok? Pessoal, é o seguinte, antes de eu me aprofundar um pouco mais nessa questão das stablecoins, eu quero falar sobre um pouquinho da história dessa influência gigantesca que os Estados Unidos vem exercendo na América Latina há muitos séculos, tá? Alguns séculos já. Por exemplo, pessoal, algumas pessoas infelizmente não conhecem a história do Brasil, não pesquisam a fundo até mesmo o quanto que o Brasil influenciou os Estados Unidos nos últimos 500 anos e o quanto que os Estados Unidos influenciou o Brasil nos últimos 500 anos. Meus amigos, existe um negócio chamado Doutrina Monroe. Eu acho que é assim que se pronuncia, Doutrina Monroe. O que é essa Doutrina Monroe? O ponto de partida foi a Doutrina Monroe. Na época dos Estados Unidos, declararam que as potências europeias não deviam mais colonizar ou interferir nas Américas. A Europa fica de fora das Américas e nós ficamos fora dos assuntos europeus. Vocês sabem muito bem que os Estados Unidos foram colonizados pela Inglaterra, ok? Então, obviamente, os americanos, depois que, digamos assim, tiveram a sua independência, depois de uma guerra, né? Eles tinham rixa com os europeus, isso é óbvio. Só que de lá pra cá, os Estados Unidos aumentou absurdamente a sua influência na América Latina. Um exemplo muito claro dessa influência, de forma atual, é a prisão do Maduro. Você observa que o Maduro, ele é um narcoditador, isso é claro, ninguém pode contestar isso. Só que depois que o Maduro foi preso e interrogado, o Maduro entregou muita coisa, certo? Só que hoje, meus amigos, basicamente, quem manda na Venezuela é os Estados Unidos. Eu estou resumindo a história. Obviamente, tem lá os seus líderes políticos que estão lá, aquela coisa de sempre, né? Mas hoje quem manda na Venezuela é os Estados Unidos. Pessoal, e o mais interessante é que, na época da Guerra Fria, o Brasil, assim como a Venezuela, assim como Cuba, assim como alguns países da América Central, estavam muito, assim, achegados ao socialismo, né? Então, na década de 60, aconteceu a Guerra Fria, e após a Revolução Cubana, os Estados Unidos e setores conservadores brasileiros temiam que outros países da América Latina conseguissem, ou seja, seguissem o caminho de Cuba. E vou ser bem sincero pra você, essa possibilidade realmente existiu, tá? E olha que interessante, pessoal, aconteceu a Operação Brother Sun. Muitas pessoas não vão se lembrar disso, pra ser bem sincero, eu duvido que isso aqui passe nos livros de história do MEC, né? Mas, olha só, durante a crise política que culminou na deposição do presidente João Goulart, o governo de Lyndon B. Johnson preparou a chamada Operação Brother Sun. O governo dos Estados Unidos preparou a Operação Brother Sun em 1994. O que aconteceu? Navios da Marinha foram alocados no Atlântico Sul. Porta-aviões, navios tanque com combustíveis, equipamento militares e munições. O objetivo era, claro, apoiar forças favoráveis ao golpe militar, caso houvesse resistência significativa ou uma guerra civil. Documentos posteriores desclassificados confirmaram a existência da operação. Então, foi essa pressão que os Estados Unidos fez aqui no Brasil, que houve ali, né, o famoso golpe militar que as pessoas tanto falam na época, né? Desde lá pra cá as pessoas retratam o golpe militar como uma coisa ruim, uma coisa negativa, mas será que se isso não tivesse acontecido, será que o Brasil não teria se transformado numa Cuba? Não sei, só sei de uma coisa, só sei que os Estados Unidos sempre influenciaram no Brasil. Não só no Brasil, na América Latina como um todo, né? Então, pessoal, é o seguinte, hoje, o Brasil, ele vive uma situação muito semelhante a muitos anos atrás, a Guerra Fria. Se você observar o que acontece hoje com o Foro de São Paulo, não estou levando pro lado político, estou levando pro lado da geopolítica, tá, pessoal? Eu estou um pouco me deixando aqui sobre direita e esquerda. Só quero mostrar pra vocês que os Estados Unidos sempre influenciaram rumo na América Latina, ok? Olha que interessante. Hoje, o Brasil tem a chamada Foro de São Paulo, né? Com o Luiz Inácio Lula da Silva e o Fidel Castro como um dos fundadores do Foro de São Paulo, ok? E o mais interessante, pessoal, é que se você observar isso aqui, ó, os líderes do Foro de São Paulo atuais, quem que tá morto, quem que tá vivo aqui, e quem que tá preso e quem ainda não foi preso, né? Então, hoje, tem ali o Lula, que é o atual presidente do Brasil, o venezuelano que tá preso, tô falando só dos principais, que tem alguma relevância ainda, tá, pessoal? O Daniel Ortega, que tá lá na Nicarágua, né, que sabe-se lá quando o tempo vai durar, e o Miguel Dias, que é ali o atual principal líder ali de Cuba, né? Então tem esses 4 principais
personagens hoje do Foro de São Paulo. Depois que o Maduro caiu, você observa que o Brasil está sob pressão. Pressão de quem? Pressão dos Estados Unidos. Então, você observa que, recentemente, o próprio secretário Marco Rubio fez uma declaração de que os Estados Unidos estão classificando o PCC e o Comando Vermelho como terroristas, ok? Quem vai definir se isso realmente faz sentido ou não, ok? São os políticos. Não cabe a mim, não cabe a você, são eles. Agora, por quê? Por que essa política hoje, atual dos Estados Unidos, está tão interessada na América Latina? Algumas pessoas podem dizer que é por causa dos minerais do que o Brasil possui, ok? E realmente, o Brasil hoje, se você parar para pensar, o Brasil hoje é o segundo maior em reservas de minerais raros, de mineral raro, ok? Meus amigos, presta atenção. Será que os Estados Unidos têm condições de tomar o Brasil de forma na força? Em sinceridade, eu acredito que tem assim. Se você fizer uma comparação ali com um porta-avião e um destroyer, tem mais poder de fogo do que praticamente toda a Forças Armadas brasileiras. Obviamente, eu estou fazendo um comparativo bem esdrúxulo aqui, sem entrar em detalhes técnicos, mas de forma assim impactante e real, essa é a verdade. Pessoal, agora, será que isso vai acontecer de forma violenta? Será que o Brasil será tomado pelo tio Sam de forma violenta? E vou ser bem sincero com você, meus amigos, eu estou sendo aqui o mais capitalista possível, o mais libertário possível, quando eu falo para vocês que isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que, de forma espontânea, as pessoas vão acabar aderindo ao capitalismo malvadão. Pessoal, hoje com o advinho, hoje com as tecnologias que estão nas mãos dos mais jovens, essa tecnologia, essa informação rápida está moldando a visão, a perspectiva e a opinião dos mais jovens em relação àquilo que é bom e o que é mal. Obviamente, o que é bom e o que é mal é uma coisa muito particular, ok? Agora, isso aqui é um fato. A pesquisa do Datafolha registrou, em 2018, que 62% dos jovens brasileiros gostariam de deixar o Brasil. Você percebe que o brasileiro ele não tem esse patriotismo tão aguerrido como os Estados Unidos ou outros países da Europa ou da Ásia. Para falar mais a verdade, eu não consigo enxergar o brasileiro sendo patriota a nível americano. Jamais. Ok? Então, observa essa insatisfação do público brasileiro mais jovem, principalmente dos mais pobres. E o mais engraçado é que a grande maioria dos brasileiros pobres que gostariam de deixar o Brasil, o principal destino deles, mais desejado, é os Estados Unidos. Agora, me pergunta por quê? É por causa que eles gostam do tio Sam? Não. É porque eles adoram a cultura americana? Não. Eles adoram o poder de compra que o capitalismo malvadão proporciona a eles. Agora tem um detalhe. E se o capitalismo malvadão vier até vocês? É um ponto a se considerar se você pensar que a tecnologia está cada vez mais rápida, está cada vez auxiliando ainda mais a evolução. E essa evolução está atingindo principalmente o setor financeiro. Pessoal, recentemente os Estados Unidos aprovaram a principal lei federal das stablecoins. Isso aqui faz automaticamente que qualquer criptomoeda seja instantaneamente lastreada no dólar. Basicamente isso. Ou seja, isso aqui faz com que os Estados Unidos possam continuar imprimindo dólar para sempre. Estou resumindo a história para vocês, tá? Eu já fiz alguns vídeos aqui falando sobre isso. Então, pessoal, olha só o cenário brasileiro hoje. O fluxo de cripto no Brasil, stablecoins e PIX lideram. O Banco Central informou que cerca de 90% do fluxo cripto no Brasil está ligado a stablecoins, principalmente o USDT e o USDC. O que é um stablecoin? Stablecoin é um token para $1 fiat, ou seja, para que a USDT possa imprimir 100 dólares, 100 tokens de dólar, eles precisam ter em banco, guardado, auditado, 100 dólares, um para um. Então, até ter hoje, a USDT ela tem a maior reserva de stablecoin do planeta, são centenas de bilhões de dólares, que são negociados praticamente todo santo dia. A USDC é a segunda maior. Então você observa que existe um fluxo migratório das pessoas trocando constantemente o real pelo dólar digital. Interessante. O volume estimado de stablecoins em reais é de 37, quase 38 bilhões de reais por mês. Ou seja, 1,26 bilhão de reais por dia. E isso está crescendo a cada minuto, ok? 80% desse volume é via Pix, ok? Então, o que isso significa? 90% do fluxo cripto no Brasil está em stablecoin. Você tem noção do que é isso? Pessoal, hoje, os bancos brasileiros que aceitam stablecoins são poucos, tá? São muito poucos. BTG Pactual, Itaú Unibanco, Avenue. Alguns bancos brasileiros já oferecem acesso direto ou indireto a stablecoins, mas ainda são poucos os que permitem transações completas em USDT e USDC como uma conta bancária tradicional. Então, os bancos são os principais hoje, são os principais afetados. Você pode imaginar que os bancos poderiam estar felizes ao ver esse grande movimento, mas não. Por que não? Vou explicar para você.
olha só. Os bancos brasileiros ainda não perceberam. O jogo está mudando completamente. Olha só, os bancos hoje, eles ainda operam o modelo do século passado. Alta burocracia, horários limitados, taxas altas, intermediários, demora nas transferências, o seu dinheiro não é seu. Se você for um cara que tem R$1 milhão na sua conta bancária, se você tentar hoje transferir R$1 milhão da sua conta bancária para uma conta bancária lá da Europa, eu duvido que você consiga. Você tem que comprovar o motivo, isso e aquilo, cara. Pode demorar mais de uma semana para que você consiga fazer uma simples operação internacional. Sem falar das taxas abusivas, né? Agora, imagina só. Esse é o novo mundo que está chegando, o mundo das stablecoins. É o mundo da autocustódia. Ou seja, acesso global 24/7, transações instantâneas. Você é o dono do seu próprio dinheiro, você não precisa mais de banco para guardar o seu dinheiro. Esse é o nível que nós estamos chegando. Sem intermediário, sem burocracia, é o dólar digital na sua mão. Ou seja, é o capitalismo malvadão que foi até você. Você não precisa mais morar nos Estados Unidos para aproveitar do capitalismo malvadão. Você não precisa mais morar nos Estados Unidos para receber em dólar, para negociar em dólar. Não precisa mais. Você entendeu? Então, pessoal, imagina só. O Brasil não vai ser expulso ou sair do SWIFT por oposição. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando que o Brasil seria expulso do SWIFT. Sim. Na minha visão, isso poderia acontecer em alguns anos. Mas eu estou corrigindo agora a minha visão. O Brasil não vai ser expulso do SWIFT. O Brasil, o setor privado brasileiro, vai abandonar o SWIFT por escolha própria. É isso que vai acontecer. É isso que está acontecendo. Então, olha só. O SWIFT é um sistema do século passado. É lento, é burocrático, é caro, horário limitado, é exclusivo. As stablecoins, meu amigo, é o novo sistema financeiro global. É instantâneo, igual o Pix. É simples, é barato, é disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, não tem feriado, não tem nada, meu irmão. 3 horas da manhã, se você quiser enviar $1 milhão para uma pessoa do Japão, você envia. E ninguém fica sabendo. Você não precisa prestar conta para ninguém. Isso que é o mais legal. É acesso global. As stablecoins tornaram o SWIFT obsoleto. Ok? E os Estados Unidos sabem disso. Foi por isso que o governo americano aprovou a lei federal das stablecoins. Meu amigo, os caras estão a 20, 50 passos na sua frente. Na frente do Brasil, entendeu? Então, pessoal, sabendo disso aqui, vendo as estimativas, eu estou alertando você. Eu estou mostrando para você o futuro. Eu estou basicamente aqui com uma bola de cristal na mão e estou mostrando o futuro para você. Essa é a evolução do dinheiro. Tudo evolui, tudo evolui. Aquilo que não evolui, aquilo que está estagnado, está morrendo. É isso. Essa é a evolução. O dólar será o novo padrão do setor privado brasileiro em menos de 10 anos. Tô falando sério. Obviamente que não vai... As stablecoins não vão dominar o Brasil inteiro. Óbvio que isso não vai acontecer. Mas ela vai ultrapassar o Pix em negociações do setor privado. Tô falando sério. Eu tô falando sério. Ok? Então, pessoal, olha só isso aqui. Nós, do Kotai Ecosystem, vamos lançar a nossa própria stablecoin do dólar. Com reservas auditadas em USDC e USDT. Exatamente. Essa é a grande novidade, pessoal. Já estamos trabalhando para lançar a nossa própria stablecoin ainda esse ano de 2026, ok? E as reservas serão 100% auditadas. As reservas serão em USDC e USDT. Tudo vai ficar registrado na blockchain. Serão feitas auditorias mensalmente. Isso que é o mais legal. Tudo administrado por contratos inteligentes e auditado e transparente para qualquer pessoa, a qualquer momento, poder verificar pessoalmente. É porque na blockchain hoje todo mundo consegue verificar, né? Então isso é muito bom. Então, essa é a grande novidade. Nós vamos entrar no universo das stablecoins. Esse é o futuro, meu amigo. Esse é o caminho, tá? O dinheiro privado. Então, pessoal, uma outra coisa que eu quero falar para vocês é que assim que nós lançarmos nossa própria stablecoin, nós vamos implementar um diferencial exclusivo dentro do Kotai Ecosystem. Quem utilizar o Kotai Pay para efetuar pagamentos, ou seja, comprar qualquer coisa no setor privado, comprar um refrigerante, comprar uma blusa, abastecer o carro, comprar qualquer coisa, né? Quem utilizar o Kotai Pay e utilizar a stablecoin do Kotai é taxa zero. Taxa zero. Não paga taxa. Não paga taxa. Ou seja, vai ser mais barato do que o Pix, né? Então você utilizando o nosso Kotai Pay, o nosso gateway de pagamento, e utilizando o nosso stablecoin, a nossa própria stablecoin, você não paga taxa nenhuma. Nem você que está pagando, nem o comerciante que está recebendo. É zero taxa para quem utilizar a nossa stablecoin na Kotai Pay. Beleza? E só para finalizar, pessoal, essa aqui são as nossas métricas, tá? Nós vamos iniciar com uma reserva muito modesta, uma reserva de $100 mil esse ano.
A nossa reserva para 2027 será de $1 milhão. Previsão. Por quê, pessoal? Por que eu falo previsão? Isso aqui, para o universo das stablecoins, não é nada, né? Mas nós temos que mostrar transparência, confiança, utilidade e rendimento, para que as pessoas possam trocar suas criptos pela nossa stablecoin, para que elas mantenham a nossa stablecoin na mão delas. Então, quanto mais pessoas trocando fiat pela nossa stablecoin, trocando outras criptos pela nossa stablecoin, mais liquidez ali nós teremos, né? Mais o aumento da nossa reserva vai acontecer. Então, conforme as pessoas vão trocando fiat ou trocando outras stablecoins pela nossa stablecoin, a nossa reserva aumenta. Então, quanto mais utilidade a nossa stablecoin tiver, quanto mais benefício a nossa stablecoin tiver, mais pessoas vão acabar aderindo. E possivelmente também nós podemos fazer um plano de rendimento ali pra galera, né? Poder utilizar a nossa stablecoin, isso é bem legal, né? Então nós temos uma estimativa muito modesta de um crescimento de 10 vezes ao ano, tá? Lembrando que as reservas da Tether passa $100 bilhões, né, pessoal? Então é bem provável que a gente nunca vai conseguir alcançar aí a Tether pelo menos nos próximos 20 anos, né, cara? Mas a gente consegue alcançar $1 milhão em 2027, uns 10 milhões em 2028, 100 milhões em 2029 e chegando ali até 1 bilhão em 2030, tá, pessoal? E só resumindo aqui pra vocês entenderem como que a gente vai lucrar com as stablecoins, é simples. A gente consegue pegar esse dinheiro, a reserva, render a juros, ok? E render ele de 5 a 7% ao ano, né? A juros baixos ali. Então, se tiver 1 bilhão, a gente consegue reter um lucro ali de $700 milhões por ano. Se a gente tem 1 milhão, $70 mil por ano. Entendeu como é que é? Então, assim, os juros é baixo. O que a gente ganha dinheiro é no volume. E sem falar que outros produtos que nós vamos oferecer dentro do ecossistema façam com que a pessoa queira, certo, utilizar a nossa stablecoin, certo? Então, assim, pessoal, existem inúmeras maneiras de você lucrar com isso. E tudo de forma transparente, né? Do mesmo jeito que a Tether faz, do mesmo jeito que a USDC faz. Só que isso aqui é apenas mais um produto que nós vamos oferecer, que é a nossa stablecoin. Obviamente, todo o ecossistema, a gente alcançando esses números nos próximos 5 anos ali, quem sabe passando dezenas de milhões de usuários do nosso ecossistema nos próximos 5, 6 anos, a gente pode estar faturando mais de 6 a 7 bilhões de dólares por ano no nosso ecossistema, tá, pessoal? Então isso aqui, essa estimativa de crescimento é totalmente plausível, levando em consideração o nosso crescimento exponencial no Kotai Ecosystem. Beleza, pessoal? Então, essa é a novidade. Nós teremos a nossa própria stablecoin em breve, viu, meus amigos? E dessa forma, quanto mais o tempo passa, mais o dólar acaba influenciando a economia da América Latina. Invista no Kotai enquanto tá barato. E lembrando que esse mês de junho vamos fazer uma grande queima, beleza? E tudo vai ficar registrado na blockchain. Até mais, pessoal!